no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Vamos ler juntos? Leamos. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos concede esta oportunidade de meditar na palavra revelada do Senhor. Obrigado, Deus, porque esta obra é tua. Foi o Senhor que fez registrar estas palavras para que nós pudéssemos nos alimentar e nos deixar instruir por elas. Pedimos que o Senhor nos ensine nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para a nossa reflexão nesta manhã, nós continuamos no livro de Provérbios, escolhendo alguns desses provérbios. Desta vez eu quero iniciar um conjunto de provérbios aqui, que está do último versículo do capítulo 25, que é esse versículo que nós acabamos de ler, o versículo 28, e nós vamos estudar até o versículo 28 do capítulo 26. São 7 advertências contra 7 tipos de pessoas que, de acordo com a sabedoria de Salomão, de acordo com a sabedoria do Espírito do Senhor que o inspirou, são 7 tipos de pessoas que são reprováveis moralmente e vão colher duras penalidades, duros castigos por causa da sua imprudência e por causa da sua reprovação, como nós vamos ver nesse texto. Então, que grupos são esses? O primeiro que nós vamos ver hoje é aquele indivíduo que é indisciplinado. É o primeiro que nós vamos ver hoje. Depois, do versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 26, nós vamos falar sobre o insensato. Depois, do versículo 12 ao 16, nós vamos falar sobre o preguiçoso. Depois, o verso 17, sobre o intrometido, aquele que se mete em questões alheias. Depois, os versículos 18 e 19, aquele que causa dano a outras pessoas. Depois, versos 20 a 22, o difamador, aquele que fala mal de outra pessoa, inclusive inventando mentiras sobre esta pessoa. Versículo 23 e 28, o inimigo dos nossos filhos, os inimigos pessoais, aqueles que se declaram opositores aos nossos filhos. Então são 7 atitudes, 7 grupos de pessoas que, além de terem uma conduta reprovável diante daquilo que a Escritura expõe, também estas práticas, se elas forem desenvolvidas por nós, se elas forem praticadas por nós, elas vão gerar duras consequências para a nossa vida. Então o alerta de Salomão é para que eu ouça isso, aprenda com isso e me policie, para que eu não caia dentro de um desses grupos. A ideia de apresentar 7 grupos é exatamente aquilo que está relacionado com o número 7. É apresentar um conjunto de alertas que seja completo. Nestes 7 grupos nós vamos encontrar os 7 principais erros cometidos por uma pessoa. Diferente dos 7 pecados capitais propostos na Idade Média pela Igreja Católica, aqui estão realmente 7 condutas que são definitivamente condutas que vão levar você a uma situação de grandes problemas. Alguns comentaristas, eles classificam esse conjunto de pessoas como um conjunto de pessoas que, aos olhos de Salomão ou aos olhos da corte, lembra sempre que Provérbios foi escrito numa linguagem palaciana, numa linguagem poética, é o que se ensinava dentro da corte e é o que as pessoas fora da corte queriam saber sobre como Salomão fazia, ou como ele vivia para ser tão bem sucedido. E então nesse conjunto aqui, Salomão classifica pessoas que têm uma conduta que ele chama de uma conduta superior,
e pessoas que eles chamam pessoas de condutas inferiores. Tá? E quando você ouve falar de condutas inferiores, não significa que realmente tem gente que não cometa isso daqui. O que ele está dizendo é que tem gente que se entrega completamente a esta maneira de viver. E a esse grupo ele chama de um grupo de pessoas de condutas inferiores. Estes pecados, e Salomão vai concluir isso ao longo do livro de Provérbios, são pecados que todos nós cometemos. E são pecados e condutas contra as quais todos nós devemos lutar. Porque se entregar a esse tipo de conduta é realmente levantar uma bandeira de eu me rendo e deixar que a sua natureza e a cultura do mundo pervertida conduza a sua vida, e aí você vai ter sérias consequências com isso. Tá? Salomão está ensinando as pessoas a sua própria luta pessoal, até porque muitos destes atos reprováveis aqui foram praticados até mesmo por Salomão, e ele mesmo colheu duras penalidades, duras disciplinas por causa dessas condutas reprováveis. Então, quem está escrevendo é um homem que não é um homem perfeito, mas é um homem que aprendeu com os seus próprios erros, e ele está escrevendo aos mais novos para que eles não cometam os mesmos erros que ele cometeu. O fato dele ser sábio não significa que ele não tenha cometido erros, mas significa que o Espírito Santo o ajudava a aprender com seus erros, para que ele não os cometesse novamente, e para ensinar outros para que não fizessem o mesmo que em alguns casos ele também fez. Então nós vamos ver aqui 7 condutas que ele considera condutas inferiores, condutas que não deveriam fazer parte da nossa vida de maneira alguma, e que nós deveríamos, se essa é a nossa prática, nós deveríamos lutar insistentemente contra elas. E a primeira então que ele coloca, e que eu quero refletir brevemente com vocês nessa manhã, é essa que está aí no versículo 25, no versículo 28 do capítulo 25. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Bom, falando sobre indisciplina, nós estamos falando exatamente sobre a questão do domínio próprio. Questão que lá na frente eu quero verificar com vocês, porque o Novo Testamento nos dá orientações sobre esse assunto. Mas, primeiramente, olhando aqui aos olhos de quem está vivendo lá no Antigo Testamento, de quem está vivendo na época dessas grandes monarquias, você tem aqui uma ilustração que ele dá. Ele vai falar, olha, o homem sem domínio próprio, ele é semelhante a uma cidade com os muros derribados. Naquela época, toda cidade precisava ter grandes fortificações em volta dela para se proteger. Lembra que era uma época de grandes impérios, de grandes conflitos, era uma época em que, especialmente naquela região do Oriente, a terra era habitada por muitos povos nômades. E esses povos nômades, eles viviam mudando de lugar para lugar, e eles muitas vezes tentavam invadir cidades, não para habitá-las, não para possuí-las. Eles invadiam as cidades para saqueá-las. Saqueavam essas cidades e depois iam embora. Então, quando você tinha lá uma fazenda e a sua família começava a crescer, iam se agregando muitos funcionários, muitos trabalhadores, escravos, e isso começava a aumentar, logo você tinha já que pensar numa grande fortificação, num grande muro. O lugar onde você construía uma cidade tinha que ser muito bem escolhido, normalmente um lugar muito alto, um lugar de difícil acesso, exatamente para proteger a cidade, proteger suas famílias. E aí ele vai fazer a seguinte comparação: este homem que não tem domínio próprio, esse homem indisciplinado, é como uma cidade que teve os seus muros, ela até foi construída num lugar seguro, ela até teve muros um dia, mas os muros foram derribados. E os muros derribados, quando isso acontecia, e isso aconteceu por várias vezes em muitas cidades, inclusive algumas relatadas na Bíblia, quando os muros eram derrubados, eles tinham que ser imediatamente reconstruídos. Por exemplo, quando Neemias volta para Jerusalém para ajudar o povo que estava vivendo em grande miséria, ele volta e leva consigo cartas para Asaf, que era o guardador das florestas do imperador da Babilônia, pedindo o quê? Pedindo autorização para tirar madeira, levar para ajudar a reconstruir as portas e os muros da cidade. Os muros, quando ele chegou lá, ele reuniu todas as famílias e disse, olha, cada família,
cada pessoa, cada indivíduo da família, um vai pegar na massa e na pedra para reconstruir os muros, e com a outra mão vai segurar uma lança. Por que ele ensinou isso e por que ele praticou isso? Porque o problema maior de Jerusalém no período dessas grandes invasões é que ela ficou desprotegida quando seus muros caíram e quando suas portas foram queimadas. E esta segurança precisava ser restabelecida imediatamente. E aqui o autor de Provérbios, Salomão, está falando que é fundamental que uma cidade tenha muros, porque se uma cidade não tiver muros, ela não estará protegida, ela será invadida, ela será atacada, e ela vai sofrer com isso muitas vezes. Então, o autor está mostrando que uma pessoa sem domínio próprio, ela é semelhante a uma cidade desprotegida, qualquer um pode atacá-la, ela perde o que ela tem. Tanto ela recebe ataques externos, quanto internamente ela não tem segurança, e ela acaba sendo depreciada, porque ela não consegue reter, ela não consegue guardar o que ela tem. E isso é um retrato perfeito de uma pessoa sem domínio próprio. Uma pessoa sem domínio próprio não tem nenhum tipo de defesa contra os ataques externos, as tentações externas, as ofertas que vêm de fora, aquilo que penetra o coração através dos olhos, dos ouvidos. Assim também como essa pessoa não tem governo sobre o que ela tem, nem o que ela tem internamente, nem o que ela tem em volta de si. Pessoas sem domínio próprio são pessoas que não conseguem construir nada, são pessoas que não conseguem guardar nada, são pessoas que não conseguem administrar coisa alguma, simplesmente porque não consegue se proteger, nem de si mesmo e nem dos outros. Esse é o ponto que ele está colocando para nós. Essa comparação, que parece um tanto quanto paradoxal, ela é muito perfeita, ela é muito exata. Uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Esse é o exemplo que ele dá. Agora, quando nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é isso, o que é ser disciplinado, o que é ser uma pessoa com domínio próprio, a primeira questão que nós precisamos lembrar é que o indivíduo que não tem domínio próprio, ele se assemelha em muito na sua conduta aquele animal, um animal que não tem razão. Então ele age o tempo inteiro instintivamente. É como se os seus impulsos animais contidos dentro do seu coração, e todos nós temos isso, esses impulsos que são próprios da nossa natureza, o atacasse constantemente, sugerindo a este indivíduo muitas coisas. Como ele é uma cidade sem muros, ele não consegue resistir a essas tentações, a esses ataques, a esses impulsos animais na sua carne. E o que ele faz? Sempre que o impulso desse surge, ele acaba cedendo a essa tentação, a esse impulso. Então nós podemos citar pelo menos 4 questões da vida de alguém que vive assim, completamente exposto a esses seus impulsos animais, a essa sua carne. Em primeiro lugar, a pessoa que não tem domínio próprio e que está completamente suscetível a esses impulsos animais, ela é dominada por seus anseios, ela é dominada por seu gênio, ela é dominada por suas inclinações e ela é controlada pelo pecado. Vejam só, não poucas vezes a gente diz ou ouve: ah, mas é que esse meu gênio. Ou a gente ouve: fulano tem um gênio do cão. Não é assim? A gente ouve essas coisas o tempo inteiro. Mas espere um pouco. Quem domina essa pessoa? O gênio dela ou a mente dela? Quem domina essa pessoa? A influência, se é um cristão, que ela deveria ter do Espírito Santo de Deus sobre o seu comportamento, ou os seus instintos animais? Quem domina essa pessoa? A questão de domínio próprio é uma questão fundamental na nossa vida. Porque se eu viver o tempo inteiro fazendo aquilo que o meu ímpeto deseja, eu vou fazer bobagem o tempo inteiro. E é inevitável, quando você deixa o seu ímpeto dominar, você vai ter que pedir perdão para alguém. Pode esperar. É apenas uma questão de tempo. Quando você deixa o seu instinto carnal dominar você, você vai ter que pedir perdão a alguém, você vai ter que passar e enfrentar uma grande vergonha, ou você vai ter que ficar mudando o tempo inteiro para fugir das consequências daquilo, ou tentar fugir das consequências daquilo que você acaba fazendo. E é isso que o autor está dizendo. Quando Salomão mostra esse quadro para nós, ele está dizendo: olha, quem não tem domínio próprio é escravo dos seus próprios anseios,
é escravo das tentações, é escravo do pecado. Por quê? Porque todo mundo vai lá e faz o que quer com essa cidade. Então o seu gênio faz o que quer com você. Tem uma historinha antiga que eu gosto muito, uma fábula, e diz que aconteceu um incêndio lá numa floresta e todo mundo estava morrendo, né? Então o escorpião chegou para o sapo, e o escorpião estava ilhado num pedacinho de terra, e chegou para o sapo e falou: ó, seu sapo, o senhor não pode me ajudar, eu preciso passar por lá de lá, e se eu ficar aqui eu vou morrer. E aí o sapo falou: mas de jeito nenhum, se eu for fazer isso com o senhor, quando nós estivermos nós dois no meio da água, o senhor vai me ferroar, e aí eu vou morrer, e morre nós dois, né? Porque eu vou morrer, vou me afogar, e você vai se afogar também. Então um de nós precisa ter juízo, não vou levar o senhor. Não, mas olha, eu não vou fazer isso com você, imagina, é uma questão de vida ou morte. Nesse caso não, o senhor pode ficar tranquilo. Bom, passou a conversa no sapo lá e subiu nas costas do sapo. Quando estava lá no meio, o sapo sentiu aquela ferroada fatal e mortal. E aí o sapo falou: ô, seu escorpião, olha o que o senhor fez, vamos morrer nós dois aqui agora. O senhor me ferroou, isso é fatal. E aí o sapo perguntou: por que o senhor fez isso? E o escorpião disse: é a minha natureza. Me perdoe, mas é a minha natureza. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Essa fábula, ela mostra muito do que nós somos. Às vezes a gente sabe que o que a gente está fazendo vai trazer danos para a gente e para os outros, e aí a gente ainda responde com a maior cara de pau: mas é a minha natureza, fazer o quê? Eu sou assim. Lembra de Provérbios 25, versículo 28. Você não pode ser uma cidade sem muros. Eu tenho uma natureza pecaminosa dentro de mim, mas Deus colocou o Espírito Santo dele dentro do meu coração para dominar essa natureza pecaminosa. Eu tenho um gênio ruim, um gênio difícil, mas eu estou sendo instruído pela palavra de Deus diariamente, semanalmente, para que o meu gênio seja domesticado. Eu tenho a palavra de Deus que me afirma que Cristo morreu e se entregou por nós, e colocou em nós o Espírito Santo, que é selo de autenticação de que somos filhos de Deus, para que o Espírito Santo de Deus convencesse-me do meu pecado, para que o Espírito Santo dominasse a minha vida e eu não fosse mais escravo do pecado. Eu também não posso apelar: olha, é minha natureza pecaminosa, eu não consigo vencer. Como não consegue vencer? Existe alguma coisa mais poderosa do que o Espírito Santo de Deus? O problema é que muitas vezes você não quer reerguer os muros. E para reerguer os muros, dá trabalho. Como é que esses muros podem ser reerguidos? É aquilo que a gente vem trabalhando semanalmente e falando. Esses muros só podem ser reerguidos pela palavra de Deus, pela instrução da palavra de Deus, por uma vida de oração, por uma vida de obediência ao Senhor. Mas quando eu entrego o meu coração somente a coisas mundanas, quando eu só ouço aquilo que é mundano, quando eu só vejo aquilo que é mundano, quando eu só convivo com aquilo que a minha carne gosta, como é que esses muros vão ser levantados novamente? Então veja, o homem que não tem domínio próprio é aquele homem que é escravo dos seus anseios, do seu gênio, que é escravo dos seus desejos pecaminosos, da sua mente carnal. Em segundo lugar, quando a gente pensa sobre essa questão de domínio próprio, e fazendo isso à luz da ilustração que Salomão nos dá, nós percebemos que a sociedade, ela vai retribuir necessariamente ao insensato sem domínio próprio com astutícia. Vai recompensá-lo não com coisas boas, mas vai minar tudo que ele tem e vai explorar e vai prejudicá-lo através desta deficiência que ele tem. Isso também é algo muito claro na nossa sociedade. Vejam só, em tempos de crise, principalmente crise econômica no nosso país, você recebe semanalmente na sua casa várias ligações oferecendo o quê? Oferecendo empréstimo. Não sei na casa de vocês se ela é diferente da minha, mas volta e meia o telefone toca: olha, nós temos um crédito disponível para vocês. Você passa na frente das lojas, tem lá a faixa: estamos vendendo em 24 vezes sem juros. Você: não, eu quero desconto para comprar à vista. Não, que isso, compra à vista não. Vem aqui, nós vamos fazer para você em 24 sem juros, para você ficar escravo de ir ali toda semana. O que estes aproveitadores estão procurando? Eles estão procurando a cidade sem muros.
Eles estão procurando o indivíduo que não tem domínio próprio. Aquele que compra o que não precisa para impressionar quem ele não precisa impressionar, e ele compra o que ele não tem dinheiro para comprar. Ou seja, está procurando exatamente pessoas que não têm domínio próprio. Cidade sem muros. Se o fato de não ter domínio próprio já é um problema pessoal para mim, porque mostra que eu estou escravo quando eu deveria ser livre, porque Cristo me libertou. Por outro lado, o fato de não ter domínio próprio me transforma numa presa fácil, especialmente num país que está tentando ser uma sociedade de consumo. Numa sociedade de consumo, o sujeito que não tem muros, que não tem domínio próprio, ele é uma presa fácil. Ele vai se arrebentar, porque ele vai comprar. O dia que ele não compra, ele fica em depressão. Isso é um sinal de não ter domínio próprio. O resultado é que esta cidade vai ser tão saqueada, que vai chegar um momento que ela não terá absolutamente nada mesmo. Nada mesmo. Além de descobrir a grande ilusão de que as coisas não satisfazem nunca. Descobrir a grande ilusão que o pior tipo de pobreza é a riqueza. É quando você não tem outra coisa a não ser dinheiro. O pior tipo de pobreza é exatamente essa pobreza de espírito que troca pessoas por coisas. Então, este versículo é um versículo muito importante da palavra de Deus para nós. Eu não posso ser uma cidade sem muros. Eu não posso, porque aí eu serei uma presa fácil. Vão me saquear o tempo inteiro. Sempre colocarão diante de você ofertas que você não pode resistir. E isso, eu citei um exemplo econômico, financeiro. Mas isso pode acontecer com outras esferas. Por exemplo, na esfera dos relacionamentos, especialmente os casados. Essa sociedade que tenta desconstruir a família de qualquer maneira, ela procura homens que sejam cidades sem muros, para colocar mulheres se oferecendo para esses homens, seduzindo estes homens, colocando oferta fácil de sexo diante dos olhos desses homens, colocando diante dos olhos das mulheres a mesma coisa. Para quê? Para que a mulher ou o homem que não tem muros, ou seja, que não tem domínio próprio, caia na sedução destas outras pessoas. Droga diante dos nossos filhos, acesso fácil à pornografia e a outras coisas. Isso tudo são as armas deste mundo, dessa nossa sociedade, contra homens que são como uma cidade sem muros, gente que não tem domínio próprio. O que nós precisamos não é de um sistema de bloqueio de internet, um sistema de bloqueio de ofertas de dinheiro, ou uma casa com muros tão altos que os maridos não vejam as vizinhas e as esposas não vejam os vizinhos. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos tratar do problema. Qual que é o problema? O problema é a questão do domínio próprio. É esse o problema. É isso que nós precisamos tratar. Nós lutamos, e agora não brincando, mas falando sério com vocês, nós lutamos contra o peso. Quando eu falo nós, eu incluo todo mundo que tem um pouquinho mais do que deveria ter de peso. Nós lutamos contra o peso, mas na realidade essa luta é contra o quê? É contra os nossos instintos. Essa luta na realidade é uma busca por domínio próprio. Porque o que nos faz comer além da medida? Indisciplina, falta de domínio próprio. É o mesmo problema do dinheiro, é o mesmo problema dos relacionamentos, é o mesmo problema com a comida, e por aí vai. É sempre uma questão. Agora, o sujeito que come demais, se entope demais, fica gordo demais, o que vai acontecer com ele? Ele vai virar presa fácil. Presa fácil para todo mundo. Presa fácil para o cara que enriquece às custas de vender comida. Presa fácil para o médico que também precisa ganhar o seu pão de cada dia, e o endócrino especialmente vai ganhar com o gordinho. Presa fácil para as doenças. Presa fácil para os aproveitadores que vendem dietas milagrosas. Agora, hoje em dia tem até os milagreiros, né? Passou por aqui esses dias aí em Itapeva, um tal do missionário aí que orava e o sujeito emagrecia instantaneamente. Eu não fui lá, tá? Eu tô caminhando todo dia, e vocês sabem disso, vocês me veem na rua. Não fui lá não.
Mas passou por aí um tal de milagreiro que o pessoal tinha que ir levar uma roupa de magro, porque senão voltava pelado de lá, que o cara orava e o sujeito ficava magro instantaneamente. Esse vai ficar milionário, né? De tanto vender esses milagres aí, que eu não sei quem é que está por trás dele. Duvido que seja Deus. Deus quer que você tenha domínio próprio. Deus não quer resolver teus problemas de forma instantânea, que aí fica fácil, né? Mas sempre quando eu não tenho domínio próprio, eu viro presa fácil de quem externamente vai tentar tirar o pouco que eu ainda tenho. Em terceiro lugar, quando nós olhamos para essa figura que é descrita aqui, de um homem sem domínio próprio comparado a uma cidade sem muros, nós podemos perceber que ele se encontra desprotegido diante das perversas tentações do inimigo das nossas almas. Especialmente o inimigo das nossas almas, que é inimigo de Deus, ele vai me tentar aonde? Ele vai me tentar na minha mente, no meu coração. E qual é o assunto do inimigo das nossas almas? O assunto dele é rebelião contra Deus. E aí nós entramos numa esfera que é uma esfera religiosa. Tem gente que pensa que falta de domínio próprio é só comer demais, é só gastar demais, e é adulterar ou coisa assim. Mas existe uma outra coisa que a falta de domínio próprio faz e que é definitivamente a pior de todas. É fazer com que você não se contente com nada que lhe é oferecido através da palavra de Deus. E aí você, com aquela sede insaciável de experiências religiosas, de sobrenatural, de milagres, de coisas, você fica pulando de galho em galho, de igreja em igreja. Fica correndo atrás de novidade. Fica atrás de uma experiência nova. Ou fica atrás de um conhecimento novo. E aí, normalmente esse perfil é um perfil que está muito suscetível ao inimigo. E aí tem gente que se acha espiritual demais, que tem uma espiritualidade elevadíssima, que na realidade não passa de alguém que não tem domínio próprio e que não consegue disciplinar a sua mente para conhecer Deus através do meio ordinário que Deus deu, que é a sua palavra, e a pessoa prefere ficar correndo atrás de ventos de doutrinas, prefere ficar correndo atrás de cientistas, prefere ficar correndo atrás de mentiras, de enganos, de engodos, e o resultado final é que essa alma vai perecer no inferno, porque não conhece nada de Deus, apenas fica tentando alimentar uma sede constante e insaciável de uma novidade para a sua vida. Ou seja, um homem que não tem muros, um homem que é comparado a essa cidade que não tem muros, sem domínio próprio, nem sequer consegue ter convicção de fé. Basta que chegue uma pessoa e fale alguma coisa nova para ele, mas é isso? Aí eu quero esse negócio para mim. E vai atrás. Aí chega lá um outro, olha, está acontecendo um negócio novo ali, aí eu vou lá, eu preciso disso. Ali na outra cidade abriu uma igreja nova e o negócio lá é fogo puro. Lá a coisa fica quente. Aí eu preciso ir lá. E fica indo de lá. O que acontece? Você é uma cidade sem muros. Satanás está brincando com você. Ele te leva de um lado para outro. A única coisa que ele não te faz é ir para cima das páginas da Bíblia. Eu não sei quem foi que postou num desses grupos que a gente faz parte, mas eu gostei muito. Postou lá uma imagenzinha. Deus falou comigo no monte. E aí está escrito embaixo, num monte de páginas da Bíblia. Aí, muito bom, é isso mesmo. Aonde é que Deus fala conosco? Você não precisa subir em nenhum monte para Deus falar com você, não. Abra a sua Bíblia, Deus está falando com você o tempo inteiro. Você pode, e detalhe, você pode levar a sua Bíblia para o seu trabalho, você pode levar a sua Bíblia nas suas férias, você pode deixar uma Bíblia dentro do banheiro e você pode aproveitar o tempo que você fica parado lá e ler a Bíblia. Você pode pôr a Bíblia onde você quiser, contanto que você abra e leia, não tem problema. Você pode pegar a Bíblia em áudio e colocar no rádio do seu carro, e o tempo que você estiver dirigindo, você fica ouvindo a palavra de Deus. Deus vai falar com você. Este é o meio ordinário que Deus escolheu para falar conosco. Vejam que a falta de domínio próprio nos prejudica em todos os sentidos da nossa vida. Por fim, os inimigos externos da nossa alma, da nossa vida, sejam eles humanos, sejam eles espíritos, seja quem for, eles vão transformar você num brinquedo. E vão deitar e rolar com você. Por isso que eu preciso de domínio próprio. Para que eu não seja uma presa fácil, para que eu não seja seduzido pelos meus próprios instintos animais, carnais. E, principalmente, para que
eu experimente da minha vida aquilo que a palavra de Deus nos promete. Eu quero que você abra agora, nós precisamos olhar isso rapidamente, Gálatas 5, 22, versículo 23. Eu sei que vocês sabem o que está escrito lá. Vocês vão lembrar porque esse assunto é um assunto nosso, de escola dominical. Quem fez escola dominical quando era criança, várias vezes estudou isso. São os frutos do Espírito. Tá? Dentro da nossa doutrina, dentro da nossa teologia, quando nós falamos sobre conversão, a conversão ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que coloca fé no nosso coração e Ele que nos converte. Ele que regenera o nosso coração. E o apóstolo Paulo fala que quando o Espírito Santo, ele penetra o nosso coração, ele domina a nossa vida, no dia da conversão, ele começa, a partir daí, produzir frutos na nossa vida. E esses frutos são variados, eles são muitos, mas especialmente um deles tem a ver com o que Salomão está falando aqui nesse texto. Vamos ver lá? Vejam só, a partir do versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que o Espírito Santo faz comigo? Ele me faz ter domínio próprio. Vocês perceberam que lá no início do versículo 22, o texto não fala, os frutos do Espírito são. Perceberam? Está aí no singular, mas o fruto do Espírito é. E sabe por que está no singular? Porque cada um destes itens que nós lemos, é como se eles fossem um gomo de uma pocã. O fruto do Espírito é esse aqui. E esse fruto traz um pouquinho de cada uma dessas coisas. Traz mais amor para a minha vida, traz mais bondade para a minha vida, eu vou me tornar alguém mais amoroso, eu vou me tornar alguém mais bondoso, eu vou me tornar alguém mais alegre, eu vou desfrutar de paz, eu vou ser alguém mais longânimo, eu vou ser alguém mais benigno, eu vou ser alguém mais bondoso, e eu vou ter mais domínio próprio. Não ter nem um pouquinho de uma dessas coisas, destrói a cadeia inteira. Ó pastor, Deus está trabalhando em mim, o fruto do Espírito está aparecendo, mas por enquanto só apareceu o amor e a bondade. Domínio próprio ainda não. Não é possível isso. Porque o Espírito Santo dentro do nosso coração, ele vai produzir, à medida que ele vai nos enchendo, ele vai produzir todos esses frutos. Que na realidade é um fruto só. E é domínio próprio. Então, vejam só, eu quero concluir dizendo o seguinte. Para aqueles primeiros leitores deste provérbio que nós lemos, provérbio 25, versículo 28, para os primeiros leitores, esse provérbio era apenas uma constatação do que era mal, do que eles não podiam fazer, e uma constatação de incapacidade. Imagine chegar para um homem, sem a capacitação do Espírito Santo, e dizer para ele, você precisa ter domínio próprio. E aí, imediatamente, ele já vai usar a sua escravidão para justificar, olha, mas é a minha natureza, lembra da história do escorpião? É a minha natureza, é o meu gênio, não tem como resolver isso. E nós vamos ver que o próprio Salomão vai demonstrar isso, que a única solução para essa incapacidade humana era a intervenção de Deus na vida deles. Como o Espírito Santo intervinha na vida destes homens no Antigo Testamento, fortalecendo-os para que eles pudessem realizar a sua obra. Salomão foi o homem mais sábio, mas foi o homem mais sábio porque Deus o abençoou para fazer isso. Ele registrou esses provérbios todos porque o Espírito Santo o inspirou para fazer isso. Davi conseguiu ser o melhor de todos os reis porque Deus o ajudou. Mas várias vezes ele tropeçou e ele pedia perdão e Deus o levantava. E o que isso tudo mostra para nós, juntando com o que está no Novo Testamento? Mostra para nós que sem o Senhor Jesus e sem o Espírito Santo, eu nunca vou conseguir ter domínio próprio. Mas o Novo Testamento me garante, testifica para mim que Cristo entregou a vida dele para que eu fosse livre, para que eu não fosse dominado por ninguém, para que eu tivesse domínio próprio. Não só isso, o Espírito Santo foi derramado do céu sobre a nossa vida para me capacitar a ter domínio próprio. Então não sou eu que sou a pessoa capaz, não está em mim, não está na minha inteligência, não está nos meus talentos, não está na minha força pessoal, a capacidade, não está no pensamento positivo, a capacidade de ter domínio próprio, a capacidade do domínio próprio, este fruto do Espírito, só é possível pela fé em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo dentro de nós.
Então o que vai fazer com que você, com que eu, com todos nós tenhamos domínio próprio, é proximidade com Deus, é busca intensa do Senhor, é leitura da palavra, é vida de oração, é colocar os meus anseios aos pés da cruz de Cristo, é buscar o trono da graça, que a carta aos Hebreus nos garante que Deus nos socorre em cada uma das ocasiões oportunas da vida, é chegar diante do trono da graça e falar: Senhor, meu coração está me inflamando com o desejo de uma porção de coisas, que eu sei que eu não posso, mas eu não tenho força para resistir. E é aí que o Espírito Santo vai tomar você e te dar forças para dizer não. Para dizer não para as ofertas que você recebe, sejam elas materiais, sejam elas emocionais. É o Espírito Santo que me capacita. Agora, a única coisa que eu não posso definitivamente fazer é ser uma cidade com muros derribados e achar que está normal isso. É isso que Salomão está dizendo. Os teus muros estão arrebentados, você não consegue dizer não para nada. Então, hoje, a palavra do Senhor está chamando você para quê? Vamos levantar esses muros. Como é que nós vamos levantar esse muro? Com a palavra de Deus e com uma vida de oração, reconhecendo em primeiro lugar que sem o Senhor eu não levanto esse muro, mas com o Senhor esse muro pode se levantar, e eu vou poder sim dizer não para as ofertas, para os ataques externos, vou poder me proteger por causa do Senhor na minha vida. E aí você vai construir. Tem muitos casais, muitas famílias que já perderam tudo porque não tinham domínio próprio. Tem outros casais que não conseguiram construir nada até hoje, porque não tem domínio próprio. E tem muitos filhos indo pelo mesmo caminho dos seus pais, porque não tem domínio próprio. Então essa é uma tarefa para a família, para todos nós. Para todos nós. Nós devemos lutar contra estes nossos ímpetos, contra essas nossas sedes animais. Nós devemos fazer isso, sempre, dependentes da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, orientados biblicamente pela palavra de Deus, para que a gente consiga realmente ter uma vida adequada a um cristão, uma vida que seja característica de um cristão. Essas coisas todas não têm a ver com riqueza e com pobreza, não tem a ver. Essas coisas todas são independentes. Tem muita gente pobre que não tem domínio próprio, assim como tem muita gente rica que não tem. Tem muita gente pobre que pela ação do Espírito tem domínio próprio. Tem muita gente rica que pela ação do Espírito tem domínio próprio. Isso não tem a ver com riqueza e com pobreza. Isso tem a ver com o que nós somos, por causa da nossa natureza pecaminosa. E isso tem a ver com o que o Espírito Santo pode fazer de nós, controlando essa nossa natureza, independente do que eu tenho ou do que eu deixo de ter. A minha oração é que Deus nos ajude, a começar em mim, que nós sejamos todos homens e mulheres que sejam homens e mulheres como uma cidade com muros fortes, levantados ao redor de nós, para que nós não sejamos escravos nem dos de fora e nem dos de dentro, nem do nosso coração e nem do coração dos outros, mas que sejamos livres como Cristo quer que nós sejamos. Ele morreu para que eu fosse livre, Ele me deu o Espírito dele para que eu fosse livre. Eu não posso me deixar dominar por nenhuma das coisas. Eu termino citando Paulo, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Isso é domínio próprio.